E como de costume, a gente tem que treinar essa mente a usar qualquer nível de paz, clareza e estabilidade que a gente tenha construído. De usar para contemplar o corpo. Colocar essa mente para girar em torno desse assunto. Se a mente estiver ainda muito chacoalhada, muito abalada, talvez não dê muito certo. E a gente tem que voltar para os nossos objetos primários de meditação. Seja ele Butô, seja ele respiração, seja ele Tipiçô, que a gente continuou fazendo mentalmente. A gente pode primeiro tentar contemplar um pouco. E ver se a mente engata e vai. Porque às vezes mesmo não estando tão pacífica, quando a mente puxa o assunto quando o corpo, a mente acorda às vezes. Então olhar para esse corpo. Tipo, na versão da tradução, tipo, esse corpo não sou eu. Tipo, isso cutuca a mente. Que parte aqui é você? Como é que a gente faz para resolver esse problema? Mentalmente a gente sai cortando pedaço. Mentalmente a gente sai cortando pedaço e espalhando. Pergunta, isso aqui é você? Corta a orelha mentalmente e joga na terra. O que tem de realmente seu aqui? Joga na terra, daqui uma semana vai ter alguma coisa realmente sua ali? Ou vai mudar tanto que você nem vai querer chamar aquilo de seu mais? Corta mentalmente os braços e as pernas e joga na terra. O que tem de realmente seu ali? Que controle você tem sobre isso? Pode até conseguir mexer, mas você controla mais do que isso? De onde que veio os elementos que compõem esse braço, essa perna? Que propriedade a gente tem sobre esses elementos? A gente consegue mandar nesses elementos? Se não consegue mandar, então não serve para chamar de nosso. Se não obedece, não pode chamar de nosso. Se a gente chama de nosso, fica preso nessa ideia, então tem problema. Corta a cabeça mentalmente e joga na terra. Tronco e cabeça, qual que a mente vai pegar? Como sendo eu. Qualquer um que a mente escolha, a gente vai lá e vai quebrar ainda mais.
Ah, aqui que a mente se apega como sendo eu. Imagina pegando essa cabeça e arremessando com tudo contra a parede, despedaçando em 1 milhão de pedaços. Cadê você? Qual pedaço é você? Os quileses não tem que ter dozinha. Tem que pegar e arrancar, usando os mais diversos métodos. Se as quileses são teimosas de falar que nessa cabeça tem um eu, a gente pega e mentalmente arremessa esse contra a parede, despedaça em 1 milhão de pedaços. Cadê você? Não tem que ter medo. O Buda falou que é por aqui, então por que a gente vai ter medo? Pedaços de pele, pedaços de cérebro, pedaços de osso, pedaços de camadas internas da pele, pedaços de músculo, pedaços de dentes, pedaços de língua, pedaço disso. Cadê você? O que tem de realmente seu aqui? Que controle você tem sobre essa massa de elementos? O que você manda aqui? Mesmo o cérebro, qual pedaço desses 1 bilhão de pedaços de cérebro é você? Se a mente ouve isso e aceita com profundidade, se pacifica, então tá bom. Agora, se a mente teima, então a gente tem que cutucar onde quer que ela teime, e é lá que a gente vai despedaçar. Se a mente falar, esse DNA é meu no final das contas, tá bom? Pega esse DNA e bate ele no liquidificador, vamos ver o que sobra. Pega esse DNA e bate no liquidificador. E olhe de novo. Cadê o seu DNA? Ou virou uma sopa de moléculas e átomos e elementos? Cadê você? Então a sabedoria não tem que ter medo. A sabedoria tem que ir com atitude para o campo de batalha. Tipo que nem um tanque de guerra, passando por cima de tudo que estiver na frente. Qualquer um que entra na frente, a gente joga em cima. Tem que ter essa atitude na prática de contemplação. Qualquer quileza que entra na frente, a gente joga o tanque de guerra passando por cima, não tem que ter medo. É quileza, é quileza, é quileza. É por cima que a gente vai passar. Não vamos dar bola. Não vamos virar esse tanque de guerra. A gente tem que entrar e conquistar território. Não é ouvindo o inimigo que a gente vai conquistar território. Se a mente se pacifica, se a mente tem paz, se a mente tem clareza, a contemplar dessa forma, então está indo na direção certa. Agora, se a mente fica preocupada, fica depressiva, fica ansiosa, então não está muito certo. Tem alguma coisa errada. Talvez a gente tenha que praticar mais Butô, mais Itipiçô, mais meta ou mais observação da respiração antes de tentar contemplar dessa forma. Então você vê, essa sensibilidade do bem e do mal que a gente falou no começo, aplica até aqui, né? Se a gente não tem essa sensibilidade, a gente vai se perder no caminho. E aí a mente começa a tender para um lado da maldade, tipo da depressão, da ansiedade, das emoções negativas, e a gente vai continuar seguindo isso, achando que tá certo. Se a gente tiver esse termômetro bom, a gente vai, cair pro outro lado. Melhor sair daqui. Melhor não continuar por aqui. Começou a mente a ficar com qualidades negativas.
Então tem que ter essa sensibilidade na prática de contemplação. A mente está pacificando, está ficando mais radiante, mais brilhante, mais livre, então podemos continuar. Se a mente está ficando mais obscura, mais sofrida, mais tensa, então não está muito certo. Repete isso mentalmente 1, 2, 3 vezes até a mente aceitar com profundidade. Usa a criatividade. Despedaça esse corpo em 1 milhão de pedaços. Até a mente teimosa aceitar com profundidade. Não é uma coisa teórica, né? Tipo, é sentido no coração isso, não é uma coisa pela cabeça, intelectual. Se a gente tiver 50% de paz, a mente vai ter 50% de clareza. Se a mente tiver 25% de paz, vai ter 25% de clareza. Então também tem isso. Se a mente não aceita com profundidade, pode ser que a paz mental está sendo usada como base não é o suficiente. Então a gente tem que voltar e reforçar essa base para da próxima vez a gente poder enxergar com mais clareza esse assunto. E você vê, prática de meditação budista só precisa disso. Você vê, Potô, Ipsô, contemplar o corpo. Não precisa de muito. Não precisa de teoria, não precisa de livro, não precisa de termo pali. Não precisa de listas de 7 fatores de eliminação, 5 poderes, 5 isso, 5 obstáculos, 5 isso, 10 aquilo, 20 isso. Isso não é necessário de ficar memorizando. Você vê, senão você vê memorizar as instruções também. Memória não resolve dukkha. Quando tem dukkha, não é você querer lembrar um ensinamento mágico que vai tirar você daquilo. Não tem assim que funciona. Memória não tem essa capacidade. Memória é só um dos 5 agregados. E quando apegado leva a dukkha também. Então não adianta querer se salvar com memória. Às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. Mas as pessoas vêm relatar coisa do tipo, não, minha mente se pacificou muito, senti um prazer muito intenso, isso e aquilo, e tal, tipo, uma experiência muito forte, isso e aquilo, mas aí a primeira pergunta que você faz, então contempla o corpo. Não adianta só ter paz, experiências desse tipo, tem que também contemplar o corpo, tem que colocar a mente para girar em torno do assunto do corpo, contemplar o corpo. Isso é pano para muito caminho. Essa prática do termo contemplar o corpo vai muito longe. Então não adianta querer pular esse degrau, que é muito grande esse degrau. Não ficar procurando outras coisas para ler. Não ficar procurando coisa para encher a cabeça. Não adianta ler o Acesso ao Insight inteiro. Porque aí a gente vai ver um tanto de prática listada no SUS e a gente vai querer praticar tudo aquilo. E como a gente não sabe a ordem certa das coisas, a gente vai bagunçar tudo. E não vai estar praticando o mais importante. Que é a contemplação do corpo. E não vai ter entendido com clareza o ponto principal.
Buda fala, esse corpo não é você. Você não é esse corpo. Você não está nesse corpo. Então, tipo, você tem que levar a sério essa fala e contemplar com profundidade. Tem que entender o que realmente a gente tem que entender primeiro o que é o corpo. E como são coisas, assuntos separados. Tem suas próprias causas e condições separadas. Tem uma interação, mas também tem muita separação. Tem certas coisas que a mente não consegue fazer com o corpo, mas tem certas coisas que o corpo consegue fazer na mente e vice-versa. Tem interação, mas são coisas completamente separadas. Mente é uma coisa, corpo é outra. A mente não precisa de corpo para existir, para funcionar. A gente pode ter dúvidas nesse ponto, talvez porque a ciência fala muito que a mente é um produto do cérebro. Mas com a prática a gente vai investigando isso e isso vai ficando mais claro na mente. Não por teoria, não por acreditar nos outros, mas por experiência direta. Então não tem que ter medo de investigar esse corpo. Tem que investigar, tem que olhar de diferentes formas. Perguntar, vira e volta. Quando a mente cansa da contemplação, volta para Itipiçô, para a Butô, para a respiração. E só isso. Você vê, não precisa ler um capítulo de livro por toda semana. Não precisa passar para um amigo um livro de 200 páginas sobre budismo. É muito simples. Em termos de instrução. O difícil é a prática. Né? O difícil é construir essas qualidades mentais internas para poder fazer isso. E não é memória. Memória não ajuda, às vezes atrapalha muito nisso. Né? Excesso de memórias. Né? Isso não é uma coisa que você só consegue memorizando, né? É muito mais prática do que memorização. Saber lidar, saber o que funciona e o que não funciona com a mente, saber o que funciona e o que funciona em tal ocasião. Não está escrito em nenhum sutta isso. Tem que pegar e fazer. Quando que eu devo fazer tipsou, quando que eu devo fazer butô, quando que eu devo fazer meta. Uma coisa que a gente tem que testar na experiência direta, não é ficar memorizando a instrução dos outros. Tem que adquirir essa habilidade de lidar com a própria mente, de resolver os próprios problemas.
E identificar com esse corpo. Também tem outra prática que a gente tem que fazer para forçar a desidentificar com esse corpo. Quando vem esses impulsos do corpo, a gente tem que controlar. Fome e sede é uma ótima forma de a gente praticar. A gente não vai morrer se tiver que esperar 5 minutos para tomar água. No mosteiro tailandês não tem negócio de garrafinha de água dentro da sala de meditação. Tem que ficar deixado do lado de fora. Aí só no intervalo que pode beber água. Exceto os monges sêniores lá. Agora, quem é júnior tem que aguentar. Você vê, isso já é uma prática em si. O corpo fala, tô com sede, tô com sede, tô com sede. Aí você vai lá e nem pensa direito, né? Tipo, não, tem que tomar água. Tô com sede. Eu estou com sede. Agora, quando você fala, vai ter que esperar, aí esperneia, né? Não, mas eu tô com sede, eu tenho que tomar. Aí a gente força a mente a ter que contemplar aquilo, Não, deixa eu ver, aí eu, tipo, que jeito que é a sede? O que eu tô chamando de sede, né? Onde que eu sinto isso? É uma coisa na garganta, é uma coisa no estômago, é uma coisa na cabeça, é uma coisa na testa, é uma coisa na onde? Que jeito que é isso? Separa as sensações, né? Tipo, que jeito que é isso? É uma coceira no fundo da garganta, é uma coceira na língua, que jeito que é isso? A gente fala sede, a gente coloca um rótulo, eu tenho que beber água, senão eu vou morrer, né? Tipo, uma coisa de preservação da espécie muito exagerada. Impulso biológico muito forte. Mesmo como leigo, a gente pode praticar isso, né? Não, é o que jeito que é a sede. Onde que eu sinto isso? Pelo menos quando a gente estiver meditando, a gente pode tomar essa prática, né? Quando a gente estiver na sessão de prática. Não, só deixa a garrafinha de água longe, né? Tipo, do lado de fora da sala. E aí a gente toma essa prática, opa. Quer dizer, a gente tá, e assim, isso ajuda a acordar a mente também, né? Se a gente está com sonolência, aí daqui a pouco vem sede. Não, tem que tomar água. Aí você toma água e você volta para sonolência. Agora, se você está com sonolência, vem sede, você fala assim, não vou beber água, não posso beber água agora. Aí a mente acorda, porque tipo, a mente, aí você vê como é que a mente, as crianças são complicadas, né? Porque tá sonolenta, aí a sede virou um assunto, né? E a mente não fica mais sonolenta. A mente fica reclamando, né? Tipo, eu tenho que beber água, eu tenho que beber água, eu tenho que beber água, rápido, eu tenho que beber água, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí você tem que forçar a olhar aquilo, tipo, peraí, o que está acontecendo aqui? Como é que isso está acontecendo? Como é que isso aconteceu? Como é que eu estava sonolento há 5 minutos atrás e agora tô com sede? Como? Era sono mesmo ou era só enganação das quilesas? Então, assim, não jogar fora essas oportunidades que a gente tem de olhar para essas coisas. Uma coisa boba, como beber água. Ou ir no banheiro. Então, a gente que já pratica há um tempo pode tomar essas práticas, né, para incrementar, né. Ou então, tô com fome, né, tipo, que jeito que é isso? Assim, tô com fome, tô com fome, tô com fome, preciso comprar alguma coisa para comer, preciso parar em algum lugar para comer, preciso comer alguma coisa. Para. Pelo menos 2 minutos, né? 5 minutos que seja. Putô, 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 putô. Onde que eu sinto isso? O que eu tô sentindo? Onde que eu tô sentindo? Que jeito que eu tô sentindo? Olha para isso dessa forma, né? Vai dissecando essas sensações. Que jeito são essas sensações? É uma coisa constante ou vai e vem em ondas? Disseca isso e vai ver o quanto de mentira que a sua mente está te contando. Que a maior parte é tudo mentira. Enganação das quilesas. Exagero. Excesso de preocupação com o corpo. E você vê, já vai cultivar outra qualidade, vai cultivar kanti. Tem que aguentar e tem que lutar. Você vê, tô com fome, a primeira coisa, não, tô com fome, preciso comer alguma coisa, preciso comprar uma coisa para comer.
Agora, tô com fome. Tipo, a mente vai brigar um pouco. Pacifica um pouco a mente e pergunta, né? De que jeito que é isso? Onde que eu sinto isso? Que jeito que é isso? Olha para isso e vê se é tão doloroso assim. Que fome mesmo, né? Tipo, assim, já pratiquei jejum por uns jejuns de 5 dias, né? Sem comida normal, né? Tipo, aí sim, aquilo é fome, né? Porque aí você fica fraco, fica tonto, fica zonzo, você mexe o corpo, você não consegue mexer de fraqueza. Aquilo é fome. Depois de 3 dias aí você começa a sentir fome. Aquilo é fome. É uma sensação muito diferente do que a maior parte das pessoas chamam de fome. Porque simplesmente, tipo, não, meu estômago tá. Uma coisinha no estômago, eu tenho que comer alguma coisa, senão meu estômago vai ser destruído, né? Tipo, é por dramatização. Ai não, senão o ácido vai corroer meu estômago, eu vou ter uma úlcera, né? Tipo, não, isso é só drama das escleras. Tem monge que eu conheci que fez jejum de 10 dias só na água. Não teve nada. Só na água. Então, assim, não se ache mais esperto. Então, assim, Kant é uma coisa importante, né? E usar essas oportunidades para praticar isso é uma coisa válida, né? Também economicamente falando, né? Se a gente está com fome, se a gente está com fome na rua, né? E vai gastar com comida na rua, né? Isso também ajuda a gente economicamente a gastar menos com coisas desnecessárias. Então tem outros benefícios secundários também, né? Então, assim, se a gente quer contemplar o corpo, né? Também tem que questionar essas coisas básicas do corpo, né? Principalmente sede, fome e sono como leigo, né? As 3 coisas têm que ser questionadas. São 3 pontos em que as coisas rolam morro abaixo. E que muito exagero do corpo, das quelezas vem, né? São coisas que a gente pode tomar como prática. E aí a gente vai ver, tipo, o quanto de mentira que tem sobre esses assuntos, né? Tipo, é só uma sensaçãozinha no estômago, né? Tipo, se você não der muita atenção por aquilo, aquilo some. É que nem criança fazendo birra, né? A criança começa a fazer birra. Toda vez que a criança fizer birra, você dá uma bala para a criança, né? Ela já foi no birra. Você recompensa a birra dela. Agora, se a criança faz birra e você não dá bola, aí daqui a pouco a criança cansa de fazer birra. Porque, tipo, não tá tendo efeito. E aí você fica muito mais livre dessas coisas do corpo, né? Que, por exemplo, vai começar tipo, o corpo vai notar que faz muitas horas você não comeu nada. Tipo, aí começa a birra mental. Preciso comer alguma coisa, preciso comer alguma coisa, preciso comer alguma coisa. Aí você vai lá e come alguma coisa. Agora, se em vez de você comer, você simplesmente pegar aquilo como uma prática e falar, não vou comer. Vou tomar essa prática de olhar para que jeito essas sensações, por pelo menos meia hora. Vou enrolar, comer alguma coisa por meia hora, né? Que seja. Pelo menos para fazer esse desafio, né? Para não falar, tipo, não vou comer, talvez seja um extremo no começo, né? E não consiga fazer. Então, pelo menos aditando, tipo, vou esperar meia hora, vou olhar para isso. Se eu continuar com tanta fome, aí sim eu vou comer alguma coisa. Se eu não conseguir contemplar mais fundo, aí eu como alguma coisa. Mas toma esse desafio, né? De questionar esses impulsos do corpo, exagerados. A gente vai começar a ver o quanto de palhaçada que tem. E quanto que essa mente é birrenta. As quelezas são birrentas. E o caminho não é passar a mãozinha na cabeça das quelezas. E que não é recompensar a palhaçada das quelezas. E o caminho é pegar pesado com as quelezas. E tipo, não ter dó. Compaixão a gente tem por vocês, mas das quelezas não tem que ter nenhuma vírgula de dó. Porque queleza é a causa do sofrimento. Se a gente passa a mão na cabeça, a gente está só alimentando o sofrimento do futuro. Então toma essa prática, faça esse teste. Você está com muito sono, muito sono. Não vou deitar por pelo menos 15 minutos. Eu vou sentar em meditação e vou olhar para isso. Que jeito que é isso? Onde que eu sinto isso? Eu sinto um peso no olho, eu sinto um peso nas costas, eu sinto sonolência. Eu começo a ter imagens mentais. Que jeito que é isso? O que tem de realmente sono aqui? Faz entre pessoa 10 rodadas e fala, tô com o mesmo sono ainda? Mudou.
Se mudou, então não sou eu. Se não sou eu, então não é problema meu. Então a mente tem que praticar e ver essas coisas, né? Então fica o convite de experimentar e testar essas coisas, né? Porque a gente perde muito tempo com isso. E gera muita preocupação e muita agonia na mente essas coisas. Então a gente tem que olhar para isso. E vai melhorar a nossa contemplação do corpo também, né? Vai fazer soltar mais do corpo. Porque a gente não tem que ficar tão preocupado com o corpo, porque o corpo é um assunto, a mente é outro. E a mente vai ficar mais livre de preocupações e pesos do corpo, né? Porque tem um corpo que existe uma série de manutenção, né? Tem que limpar, tem que tomar banho, tem que comer, tem que tem o frio, tem o calor, tem necessidades fisiológicas, tem um tanto de coisa que cansa a mente. Se essa mente for birrenta, né, cansa muito mais. Agora, se a criança for bem comportada, pelo menos cansa menos, né? Você tem que lidar, tudo bem, você lida com aquilo, mas não é que é menos cansativo e sobra mais energia para coisas úteis na nossa mente. Então fica o convite de fazer esses testes, né? E expandir a prática de contemplação do corpo dessa forma, né? Você vê, não é para ser fácil, né? O caminho é ir contra a corrente do mundo, né? Contra esses impulsos fisiológicos básicos, né? Então tem que questionar essas coisas. O mesmo como a gente pode fazer, né? Tipo, faz o teste da água, meia hora, daqui 15 minutos que seja, daqui 15 minutos toma água. Vamos ver se eu realmente estou com sede aqui. Então, assim, questionar isso vai ser uma boa porta de a gente expandir a nossa prática. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntas, dúvidas, compartilhamentos? Eu gostei do... meu estômago vai se dissolver e aí uma coisa muito ruim vai acontecer que eu não sei exatamente o que é. Que é normalmente assim, a lógica que eu tava... sei lá, nos últimos, 2 dias, tipo, sei lá, acho que a ansiedade tipo, diminuiu bastante. Eu tô num processo agora meio letárgico e sei lá, minha cabeça agora tá, tipo, muito... Porque quando tem, tipo, dukkha, assim, se ela não... Tipo, eu consigo aliviar um pouco, aí você sente aliviando. Agora, quando você tá um pouco mais letárgico, é bem difícil. E você começa a se convencer de coisas, de prazeres. Agora eu vou ficar no celular. Teve uma hora que eu falei, gente, tipo, eu não sabia por que que eu queria o celular, mas tipo, é como se eu fosse, tipo... como é que fala? Aniquilado? Aniquilado? Tipo... Aniquilar o quê? Não, tipo, sei lá, eu não sei, minha cabeça é como se eu fosse desaparecer. Só eu gostei da analogia, porque eu acho que toda hora minha cabeça está falando essas coisas de que alguma coisa muito ruim vai acontecer se eu não fizer tal coisa. Sim. Se eu não comer agora, se eu Sim. não pegar meu celular, se Sim. eu... Enfim, mas... Sim, é os dramas mentais, né? Tipo, eu vou sumir, né? Vou desaparecer, vou ser exterminado, né? Então eu vou deixar de praticar porque eu vou achar que isso é muito chato e depois nunca mais vou voltar. Mas enfim, era só esse comentário. Sim, as crianças são teimosas, né? Mas assim, a gente tem que usar métodos de acordo com a força delas, né? Se elas são teimosas, a gente tem que pegar pesado, né? Se elas estão mais pegando leve, a gente pode pegar um pouco mais leve, né? Mas depende de cada um. Mas assim, essa coisa de questionar os dramas mentais é uma coisa que tem que fazer, né? Não tem como escapar disso, né? E assim, mas também não ser louco, né? Também, tipo, não. Por exemplo, uma coisa que é válida, que é sana de fazer, por exemplo, não, eu não vou fazer isso porque senão depois eu vou pegar ranço de praticar e então eu vou praticar. Esse é uma preocupação válida, porque, por exemplo, tem pessoas que aí vão pro extremo, né? Tipo, eu já vi casos assim, né? A pessoa spamou basicamente, né? Tipo, a pessoa era noviça no mosteiro, e aí, tipo, não, vou levar a prática muito a sério agora. Fazer jejum dia sim, dia não, e tipo, vou ficar isolado de todo mundo, vou ficar criticando todo mundo. Tipo, não deu um mês a pessoa pediu para ir embora. E assim, ao ponto que a pessoa falou, razão porque ela quer ir embora, porque ela queria comer pão. Assim, a mente vai para uns extremos assim, tipo, comentários à parte, né? Na Tailândia não tem muito pão, né? Porque é um país que eles comem mais arroz, né? Pão é uma coisa mais ocidental, né? Então assim, a pessoa queria voltar para cá para comer pão, né? Eu queria fazer um pão, né? Então assim, você vê,
você vai levar muito a sério, né? Tipo, não, agora eu vou fazer, tipo, vou romper com o meu ciclo de amizade, vou, tipo, só meditar o dia inteiro, quando tiver tempo livre não vou assistir nenhum filme, e aí vou pegar muito a sério, tipo, só vou ficar fazendo isso. Aí também, aí a pessoa, às vezes, depois de um tempo espana e, tipo, depois, sei lá o que acontece. Então, assim, esse eu digo, uma preocupação válida, assim, você tem noção também do quão forte as sutilezas, né, e também não dar um passo maior que a perna, né, porque elas, assim, você vai cutucar elas vão lutar, elas são um exército, né, então, assim, exército de Mara, né, então, assim, não se acha que vocês vão pegar leve, né, tipo, você vai entrar no território desarmado, você vai levar tiro, né, então, assim, não, assim, a brincadeira tem que estar preparado para entrar no terreno, né, então, assim, tem que entrar no lugar, tipo, você não vai entrar, por exemplo, começar o ataque na base inimiga, né? Tipo, você tem que ser um pouco mais esperto e entrar pelas beiradas, né? Então, assim, resolve umas coisas menores, depois você ataca o problema no núcleo, né? Porque o núcleo é mais complicado, né? Então, assim, você atacar direto a base inimiga com um soldado, né? Você possivelmente vai ser fuzilado, né? Então, assim, as esclerose também funcionam bem parecido, né? Então, resolve coisas menores, assim, umas microbases, assim, em volta, né? Umas microducas. Aí as coisas maiores a gente vai resolvendo depois, né? Quando a gente vai adquirindo mais equipamento para lidar com essas coisas, né?